Olá, um prazer enorme estar aqui com você no nosso programa Dentro e Fora da Caixa. Se inscreva no nosso programa e hoje nós vamos estar trazendo um tema aqui que eu considero muito importante. Nós vamos estar falando sobre negociação. E nós estamos hoje aqui no nosso programa com uma das pessoas que eu considero que mais entende sobre negociação nesse país. Foi o meu mestre, continua sendo o meu mestre nessa área, eu tenho aprendido muito e nós vamos estar falando um pouquinho sobre isso, tá bom? A gente volta já já. Até daqui a pouco. Olá, um prazer enorme estar aqui de volta. Nós estamos aqui com o Glauco Cavalcante, um prazer enorme. Aliás, eu conheci o Glauco como professor de negociação, hoje é um parceiro, um amigo. Aliás, estamos preparando aí coisas pelo caminho muito bacana sobre a temática da negociação. E eu queria saber do Glauco, vamos lá, Glauco, o que te motivou, o que gerou essa motivação e inspiração a se debruçar sobre o tema da negociação? Conta pra gente aí, Glauco. A negociação entrou na minha vida, entrou nas nossas vidas quando a gente nasce, né? Isso. No momento que você chora, que você dá o teu primeiro choro, naquele momento você se relaciona com o mundo. Já é uma relação de troca. Já aqui, na hora que você chorou, você ganhou comida, você chorou, ganhou carinho, você chorou, ganhou atenção. E se chorar demais, às vezes não ganha. A criança vai aprendendo, né? A dimensionar, mas é isso, a negociação ela permeia toda a nossa vida. A questão é que a gente, se você parar para pensar, ninguém nunca aprendeu a negociar no colégio, como disciplina. Alguns poucos na faculdade. Eu, por exemplo, fiz administração na PUC e não aprendi negociação. Então, Glauco, a gente pode dizer que a negociação é, na verdade, um fenômeno da própria vida, da própria existência. Quer nós tenhamos consciência disso ou não, nós nascemos dentro de um mundo de troca que nos remete a negociar, não é isso? Então aí nós vencemos um mito, ou seja, qual o mito? Que a negociação é uma temática apenas para CEOs, negócios, executivos, vendedores, em absoluto, não é isso? Como ponto de partida? Como ponto de partida a gente negocia no campo profissional e no campo pessoal. No campo profissional com clientes, fornecedores, pares, chefes, funcionário, e no campo pessoal com esposa, marido, filhos, amigos, sogra e tantos outros. Então a negociação sempre permeou a minha vida, a sua e de todo mundo. A gente poderia botar mais um campo aí, Glauco? Qual deles? Existencial. Porque você negocia com você mesmo. Com você mesmo. Eu falo o seguinte, sempre que você está numa negociação, são basicamente, no mínimo, 3 negociações que acontecem. Uma é com o outro, né? Uma, muitas vezes, é com a tua chefia, porque as negociações internas, elas às vezes são mais difíceis que as externas. Às vezes o cliente interno é mais difícil que o cliente externo. Sem dúvida. E a terceira é você com você mesmo. Então, dentro das empresas, eu brinco com ele, falo assim, no mínimo tem 3. Isso quando tem entre áreas, e aí você vai gerando complexidades maiores. Um livro bom. Negociação em 3 dimensões. Isso aí, já existe negociação 3D no CBN. Claro, conheço. No CBN tem negociação 3D. Mas o que acontece é que eu vinha, percebendo, como todos nós, e tal. E foi no mestrado que eu fui aluno do Ian Duzert, que é um francês, Sim. que ele me deu uma aula de negociação e ali eu falei, isso é extraordinário. Quero conhecer mais sobre isso. Quero conhecer mais isso. Sim. Quero conhecer mais isso, e aí veio uma busca em buscar compreender o fenômeno. Sim, isso é importante. O fenômeno. Porque aí a gente vence mais um mito, né, Glauco? Porque se tem a ideia de que basta ter uma intuição para negociar bem. E não é isso, né, Glauco? É aprendido. Você pode aprender. Isso. É claro que você vem de uma família, Sim. por exemplo, de comerciantes, você vai aprender, mas você vai aprender aquele tipo exclusivo, modelo de negociação. E de repente, em negociações cooperativas mais complexas, você não vai ter. E nem sempre o modelo que nós herdamos da nossa família de negociação é um modelo apropriado, mais condizente, etc, etc. Então, o mito que a gente pode derrubar também é que a negociação pode ser aprendida, pode, né? Que é um corpo teórico, de prática, de conceitos e que pode ser transmitido, que pode ser aprendido, não é isso? Pode, perfeitamente. E a universidade hoje, que é uma referência nessa área, existem algumas, algumas escolas de pensamento
Uma das que eu fui em busca e me especializei foi através do PON, Sim. Program on Negotiation, da Harvard Law School. Então, o Harvard Law School desenvolveu um programa chamado PON, Program on Negotiation, com William Ury, Roger Fisher, Bruce Patton, que são os famosos autores de um livro chamado Como Chegar ao Sim, Sim, que é o grande clássico da literatura. Aliás, uma escola fantástica, né? E você conheceu lá. Eu tive a oportunidade de fazer o curso também, Isso. Muito bacana, aprendi bastante. Agora, uma coisa interessante, Glauco, curioso que este modelo ensinado por Harvard serve desde para negociar com terrorista, para negociar com o terrorismo do teu filho. Isso aí. Ou seja, você negocia, quer você vendo a caneta, avião, ou você está negociando com o terrorismo, ou negociando com seu filho, com a sua esposa, se vai ao cinema ou se não vai. Os 4 princípios de Harvard são extraordinários. Glauco, você sabe, eu sou psicoterapeuta, além de dar curso e trabalhar com negócio, eu trabalho também com casais. Isso. E você sabe que eu uso os 4 princípios de Harvard. Eu ensino. Ali você está vendo um quadro. Isso aí. Eu dou uma aula. Eu faço com que os meus pacientes, em algumas situações de conflito, eu faço que eles saiam daqui entendendo claramente quais são os 4 princípios que podem resolver muitos conflitos, nos ajudar a negociar bem melhor. Glauco, vamos lá, vamos dividir aqui quais são esses 4 princípios, Glauco, que podem... Vamos fazer de dobradinha. Vamos embora. Então, o primeiro deles que é o separar a pessoa do problema, né? Então é fundamental a gente nunca levar para o lado pessoal. Então, na verdade, é sentar do lado da pessoa e não sou eu contra você. Somos nós contra os problemas. Então, primeiro, separe pessoa do problema. Esse é o primeiro princípio. Isso é muito importante, porque senão você pode ficar focando numa questão puramente pessoal e não objetivar aquilo que é o âmago do conflito. Vamos lá. Quando você fica no campo pessoal, você está julgando a pessoa. E o que acontece? Cada um tem valores, crenças, religião, cultura, experiências passadas. Então, emoções. Eu não tenho como julgar o outro. Em vez de julgar o outro, a melhor coisa que a gente pode fazer é entender o outro. Por isso que a empatia é uma das características mais importantes. Fundamentais, que é o que o Shapiro esse ano falou, affiliation, né? Que ele trabalha a afiliação e essa empatia e é o ato de você realmente ter a habilidade de se colocar no lugar do outro, ver o mundo como ele vê, ver o que o motiva, para que você tenha argumentos que façam sentido ao outro. Aliás, é mais do que mera simpatia que é estar do lado, é estar dentro, é ter empatia, porque se você não se ter empatia, você não pode sentir também parte do problema. E se você não for parte do problema, se você ficar à parte, você não pode contribuir, né? O segundo, então, seria foque nos interesses, não nas posições. Isso. Esse para mim é o âmago. Eu chamo do coração. Eu também. Sabe por quê? Na prática, você sabe o que eu tenho visto? Para mim a comunicação é muito importante como um elemento, mas eu vou te falar, eu tenho tido a experiência, Glauco, que boa parte das negociações são travadas porque as pessoas não conseguem fazer distinção entre interesse e posição. Eu recentemente vivi uma experiência fantástica. Eu estava com vários sócios de uma indústria no Brasil. Eles estavam discutindo. Depois de 30, 40 minutos de discussão fervorosa, eu só trouxe esse princípio. Acabou. Mostrei para ele que o que eles estavam fixados era imposição. Calma aí. É uma posição, é uma exigência que não tem nada a ver com o conteúdo de fato de que as duas partes desejam. Glauco, você acredita que eu fiz a exposição em 2 minutos? Sabe o que eles fizeram? É o suficiente. É isso mesmo. Lógico. É impressionante, né? A posição está ligada ao que a pessoa quer. O interesse é o que ela precisa. Isso. Posição são as exigências. Mas exigências que não tem muito sentido, que às vezes não está ligado ao âmago, ao objeto da negociação. Interesse é necessidade. Sim. Então, quando eu começo a entender a necessidade do outro, quando eu começo a entender o que está por trás daquela exigência, ali eu consigo desatar o nó de uma negociação. Então, que tema interessante. No próximo programa,
tem muito mais. Nós vamos estar dando continuidade a esse tema, eu e o Glauco. Nos vemos até lá, um forte e carinhoso abraço.